E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, o tema do vídeo de hoje é sobre top 10. Sim, um top 10 bem curioso, né? Um top 10 peculiar. Pois é, eu resolvi trazer 10 golaços de jogadores ruins que passaram pelo Corinthians. Isso mesmo, vamos relembrar 10 bagres que passaram pelo Corinthians nos últimos anos, porém que deixaram suas marcas, marcaram bonitos gols. Sim, pois é, de vez em quando até jogador de qualidade duvidosa marca um golaço, né? Então eu resolvi trazer esse top 10 aqui, tá? Claro, tem uns jogadores mais ruins do que outros, tá? Tem também jogadores que talvez vocês não concordam, mas que eu acho que no Corinthians foram ruins, tá? Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui, beleza? Jogadores ruins ou que eu considero que foram ruins com a camisa do Corinthians, mas que marcaram bonitos gols, beleza? Então bora para o vídeo, top 10 golaços de jogadores ruins com a camisa do Corinthians, beleza? Bora conferir. E para começar, na 10ª posição, vamos falar de um jogador que com certeza vocês vão concordar em estar aqui. E o jogador é Ângelo Arauz, aquele chileno ruim de bola que passou pelo Corinthians nos últimos anos. Pois é, lembram do Arauz? Ele chegou a marcar um bonito gol com a camisa do Corinthians, quem diria, né? E esse gol foi em 2020, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, após uma bela assistência do Jô de calcanhar. Pois é, o Arauz chutou a bola no cantinho, marcando um golaço pro Corinthians. O Timão perdeu, infelizmente, de virada por 3-2, porém teve esse golaço do Arauz. Pois é, então confira Arauz marcando contra o Atlético Mineiro em 2020. Pedindo na beiradinha do campo, Matheus Vital da ponta, carrega pelo meio, o Jô partiu, pediu de calcanhar, rolou, que passe, Arauz! Golaço! Gol de videogame! É do Corinthians! Domina a toca, não tá mais comigo! Pim, pam, pum, em pleno Mineirão! E agora, indo para o 9º lugar, vamos com outra pereba que passou pelo Corinthians nos últimos anos. Um lateral direito horroroso, que é ele, Michel Macedo. Pois é, Michel Macedo entra aqui e o gol que ele marcou foi logo num clássico. Sim, num derby paulista. Ele marcou um golaço contra o Palmeiras, meus amigos. Ele conseguiu, Michel Macedo, pois é. Campeonato Brasileiro de 2019, estádio do Pacaembu, o mando era do Palmeiras e no final do jogo tava 0-0, o Michel Macedo arriscou um lindo chute, meteu a bola na gaveta do Everton e o Corinthians fez 1-0 ali, o Palmeiras empatou depois e terminou 1-1 e teve esse golaço aí do Michel Macedo nesse empate, cara. Quem diria, né? É isso aí. Então confira Michel Macedo marcando contra o Palmeiras em 2019. Abriu. Subiu e tirou o Borja. Vem pro rebote, o Michel bateu pro gol! Gol! Michel Macedo! Gol do Corinthians! Vai explicar o futebol, gente boa! Uma primeira jogada. A cobrança do escanteio, a bola voltou no Michel. E agora, 8º lugar para vocês. E a 8ª posição é de um jogador que, assim, talvez alguns de vocês não considerem que ele foi ruim no Corinthians. Mas eu particularmente acho que esse cara foi ruim sim. Eu, pelo menos, não gostava muito dele no Corinthians. E esse cara é o Danilo Avelar. Sim, o lateral esquerdo Danilo Avelar.
É o 8º lugar desse vídeo. Eu pelo menos acho que no Corinthians, nossa, eu não gostava dele, não gostava, por isso eu trouxe aqui. E o golaço que ele marcou foi pelo Campeonato Brasileiro de 2019, Fortaleza e Corinthians na Arena Castelão. O Timão venceu 3-1 e contou com esse golaço do Avelar. Ele de perna esquerda arriscou um lindo chute no ângulo, a bola foi e o Corinthians conseguiu vencer esse jogo. Então confira Danilo Avelar marcando contra o Fortaleza em 2019. Matheus Vital faz a ultrapassagem, Bozelli pede na entrada da grande área. Lá vem o Danilo, bateu pro gol! Gol! É do Corinthians! Danilo Avelar! Num chutaço, numa bomba! Um lindo gol de Danilo Avelar! E agora chegamos ao 7º lugar. E esse jogador que eu vou trazer aqui, eu tenho certeza que vocês vão concordar. É um cara que, olha, me estressou demais, sério, me estressou muito esse cara. E é ele, Matheus Vital. Puta que pariu, esse cara no Corinthians... Ele isolou o pênalti lá no Maracanã, na Copa do Brasil, meu Deus. Esse cara no Corinthians, com certeza, não deixou lembranças. Mas marcou um golaço, por isso entra no top 10. E o gol em questão era uma goleada surpreendente do Corinthians, de Wagner Mancini. Corinthians 5-0 no Fluminense, na época da pandemia. E o 4º gol do Timão foi um golaço do Vital de fora da área. Pois é, um golaço do Vital e por isso entra aqui na 7ª posição. Então confira, Matheus Vital marcando contra o Fluminense pelo Brasileirão 2020. Mesmo número de pontos do Santos, que é o 8º. Olha o Matheus Vital, pé direito, caprichou, bateu, gol! Corinthians! A goleada se configura em São Paulo! E agora, galera, chegamos ao 6º lugar. E a 6ª posição é de um jogador que, assim, foi muito bem no Grêmio, né, campeão pelo Grêmio, mas no Corinthians, olha, meu Deus, no Corinthians, até hoje eu não sabia o que ele era, se ele era volante, meia, eu nunca soube o que esse cara era no Corinthians, qual era a função dele, e esse cara é o Ramiro, pois é, lembram do Ramiro no Corinthians? Eu nunca soube qual era a posição mesmo dele ali, eu nunca soube a função dele, volante, meia, sei lá, até hoje é um mistério pra mim. E ele entra nesse top 10, claro, em 6º lugar. Ele marcou um golaço pela Sul-Americana de 2021. Pois é, Corinthians contra River Plate do Paraguai. Isso mesmo, em Itaquera, o Timão goleou por 4-0 e um dos gols da goleada do Ramiro, num belo chute de longe, ele arriscou ali e conseguiu marcar um golaço pro Timão. Então confira Ramiro marcando contra o River Plate do Paraguai em 2021. Chegou tirando de cabeça mais uma vez o Garcetti. Rebote, chute pro gol! Que golaço! Ramiro! Gol do Corinthians! Um golaço de Ramiro, que pintura! E agora vamos para o 5º lugar dessa lista, galera. E o 5º lugar, talvez alguns de vocês não concordem, pelo menos eu acho, né? Mas eu particularmente não gostava desse cara. Eu não gostava, por isso eu coloquei aqui nesse top 10. E o jogador em questão é ele, Gustavo Mosquito, galera. Pois é, o Mosquito que marcou um golaço no empate em 3-3 contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão 2020. Pois é, ele recebe o passe, chapela o cara do Atlético ali no lance sensacional e marca um golaço naquele empate em 3-3. Sim, pra mim o Mosquito
não gostava dele. Eu não gostava e por isso eu coloquei aqui nesse top 10, tá? Então confira Mosquito marcando contra o Atlético Paranaense no empate por 3-3. Bola longa pro Fagner, toca de cabeça, acelerando pro Mosquito, invadiu a grande área, deu o chapéu, trouxe pra canhota, bateu, golaço! Gol do Corinthians! Golaço do Mosquito! Com 2 minutos não deu nem pra sujar o uniforme! E agora chegamos ao 4º lugar dessa lista. Pois é, galera. E a 4ª posição é de um cara que, bom, no Atlético Mineiro, esse cara até jogou bem, mas no Corinthians, olha, no Corinthians ninguém guarda boas lembranças dele. Pois é, esse cara não deu certo no Corinthians. E o jogador que eu estou falando é do Guilherme. Sim, lembram do Guilherme, o meia, que lá em 2016 colocaram a camisa 10 para ele? É, o Guilherme. E o golaço que ele marcou foi num 3-0 contra a Ponte Preta em Itaquera. Eu estava no estádio esse dia, pois é, eu vi de camarote o golaço do Guilherme de fora da área, quase que da intermediária. Ele arriscou um lindo chute, a bola subiu e caiu certinho no ângulo do goleiro da Ponte Preta. Golaço do Guilherme, mas ele não deu certo no Corinthians, meu Deus. Então confira aí, Guilherme marcando contra a Ponte Preta em 2016. Bate Wagner. Guilherme pede, a bola vem no Guilherme. Olha o Guilherme, olha o Guilherme. Golaço de Guilherme do Corinthians. 34 minutos de partida, que golaço na Arena Corinthians. O do Bruno Henrique no primeiro tempo já foi um lindo gol, mas esse aí do Guilherme, lá na gaveta do João Carlos. E agora vamos para o 3º lugar dessa lista, galera. Pois é, o 3º lugar, um cara que também veio para o Corinthians em 2016, ao lado do Guilherme. E é um cara que, né, vocês vão lembrar dele porque esse cara fez o primeiro gol oficial do nosso estádio. Pois é, e jogou no Corinthians depois. E é o Giovanni Augusto, é ele mesmo. Giovanni Augusto, maldito, que no Corinthians, meu Deus, não... foi um meia lamentável no Corinthians, né? Mas marcou um golaço, por isso entra aqui no top 10. E o gol que ele marcou foi nas quartas de final do Paulistão 2016, 4-0 contra o Red Bull Brasil em Itaquera. E ele marcou um bonito gol de voleio. É, ele marcou de voleio e eu também estava no estádio. Eu presenciei esse momento. Um bonito gol do Giovanni Augusto de voleio, por isso entra em 3º lugar. Então confira Giovanni Augusto marcando contra o Red Bull Brasil em 2016. Fica dentro da pequena área o André, os outros se movimentam. Vem a cobrança do escanteio, passou por todo mundo, ainda tenta o Guilherme! Gol! Giovanni Augusto, gol do Corinthians! E num estilo bem Giovanni Augusto, né? Ele tem um pouco do malabarismo, da habilidade em se movimentar, na elasticidade, e sai para vibração, porque na cobrança o time do Corinthians fechou, vem o desvio e olha como ele bate bonito na bola. Dá um meio voleio, nem pensou demais, foi bater, tocar no canto esquerdo. E agora, meus amigos, vamos para o 2º lugar dessa lista. Pois é, e a 2ª posição é de um cara que, olha, só por Deus. Só por Deus mesmo. E esse cara era um peruano, sim. E eu estou falando do Ramírez. Quem lembra de Catito Ramírez com a camisa do Corinthians? Luiz Ramírez, o nome dele. Meu Deus, esse cara no Corinthians. Ele veio pra cá em 2011, né? E deixou sua marca. Pois é, o gol que eu trouxe dele aqui
foi um golaço que ele marcou contra o São Bernardo, empate por 2-2 pelo Paulistão 2011. Pois é, ele recebe o passe, dá um giro sensacional pra cima do cara do São Bernardo e de fora da área acerta um balaço. Olha que gol do Ramires, que gol. O goleiro do São Bernardo ficou ali estatelado no chão ali, coitado. Então, confira aí, Ramires marcando contra o São Bernardo em 2011. Volta no Maradei, vai cruzar. Lá vem a bola alta pro meio da área, tira de cabeça. Olha a sobra ali. Dominou na entrada da área o Ramires, girou, fez um corte bonito, pé direito, golaço! Para a alegria do Lula, Catito Ramires. Ele fez um lindo lance na entrada da área, girando, driblando, abrindo espaço e soltando uma paulada de pé direito. Na marca dos 35 minutos, o peruano Ramires, que lance, hein? Ele girou em cima da bola, aquele drible de futebol de salão. E agora, meus amigos, vamos para o primeiro lugar, primeira posição, o campeão desse top 10, tá certo? E a primeira posição é de um cara que na época dele alguns torcedores até gostavam, né? Mas eu, sinceramente, pra mim esse cara no Corinthians... Enfim, eu não gostava dele, pra mim ele não deu certo no Corinthians. E esse cara é o Marlone. Sim, Marlone no Corinthians, é isso mesmo. Lá em 2016, esse cara veio e definitivamente não deu certo por aqui. E o gol em questão foi um gol que, olha, concorreu ao Prêmio Puskás, galera. Pois é, o Prêmio Puskás. Um gol de voleio que ele marcou contra o Cobresal do Chile pela Libertadores de 2016. Onde ele ajeita no peito e bate bonito na bola para fazer o gol na goleada por 6-0. Então confira Marlone marcando de voleio contra o Cobresal em 2016. O Luciano fica mais pela direita, aí onde ele recebe a bola e faz uma grande devolução. Devolve muito bem pro Edilson. Lá no meio tá o Romero. Edilson fez o cruzamento, no jogo na esquerda. Marlone matou no peito! Corinthians! E mais um lindo gol na arena para levantar o torcedor, porque a jogada é toda bem feita, né? A abertura do Luciano, a devolução para o Edilson, o cruzamento matou no peito e aí um voleio espetacular pro fundo do gol. Grande lance, grande gol, Marlone, camisa 8, o segundo dele. O Corinthians faz 3-0. Tá vendo o jogo? Então é isso, meus amigos. Tá aí o top 10 de golaços de jogadores ruins que passaram pelo Corinthians nos últimos anos, né? Bom, como eu falei, talvez alguns dos jogadores que eu trouxe aqui, vocês não concordem, né, com a escolha que eu fiz aqui, mas pra mim, os 10, né, os 10 jogadores que eu trouxe, pra mim os 10 foram ruins, não deram certo no Corinthians, enfim, nenhum desses jogadores eu gostava, então, pra mim, todos bagres, todos. Ah, Fábio, até o Mosquito? Até o Mosquito. Até o Avelar? Até o Avelar. Até o Marlone? Até o Marlone. Todos, pra mim, foram bagres no Corinthians. Ou também são ruins por natureza, né? Como o senhor Michel Macedo, o Arauz, esses caras são ruins por natureza, não tem o que fazer, né? Então, é isso, galera. Esse é o top 10 de golaços do Corinthians, marcado por jogadores bagres que passaram por aqui, tá? E é isso aí, se você lembra de algum outro golaço, de outro bagre que você viu jogar pelo Corinthians, comente aí nos comentários, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!